Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Que bom ter vocês mais uma vez aqui conosco para participarmos juntos de mais um culto missionário. Esse que vai ser o último culto missionário noturno dessa campanha de missões nacionais, pois no próximo domingo estaremos já com o encerramento da nossa campanha. Encerramento desse período, claro, de mobilização, em que nós falamos sempre a respeito dos projetos e comentamos com um pouco mais de ênfase a respeito do trabalho missionário realizado, nesse caso, no nosso país. Eu gostaria de lhe convidar, então, para estar junto com sua família e vocês estarem bem tranquilos aí no ambiente que vocês estão assistindo o culto e concentrados para podermos oferecer este culto juntamente ao Senhor e efetivamente estarmos participando deste tempo de adoração. Vamos fazer uma oração, então, para começarmos este tempo de culto ao Senhor. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por mais este tempo que nós temos agora para estarmos na tua presença, juntos como igreja, te adorando no mesmo espírito, no mesmo momento, para dizermos ao Senhor que o Senhor é grande, podemos nos alegrar por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso país, por tudo aquilo que o Senhor tem feito para alcançar as vidas que precisam conhecer a Ti, no nosso Brasil. Pai, nós te pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, que oferecemos a Ti hoje, neste momento de culto. Ouve as nossas orações, recebe os nossos louvores, fala nos nossos corações por meio da palavra que vai ser trazida pelo teu servo pastor Natan de Jesus. Cuida da vida de todos nós, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.
lembrar do tema e da divisa da nossa campanha de missões nacionais? O nosso tema, ele diz o seguinte: porque ele me amou. Vamos dizer mais uma vez? Porque ele me amou. Essa é a motivação de nós fazermos tudo o que fazemos no reino de Deus em relação às outras pessoas, porque Jesus disse qual é o segundo maior mandamento, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós aprendemos a fazer isso porque o nosso Deus nos amou antes de todas as coisas. Porque o Pai nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que todos nós que cremos nele pudéssemos ter a vida eterna. E então, porque ele nos amou, nós fazemos várias coisas. E dentre elas, nós temos algumas palavrinhas aqui que nós já citamos em outros domingos, em outros cultos, mas vamos lembrar. Porque ele me amou, eu amo. Porque ele me amou, eu multiplico. Porque ele me amou, eu oro. E porque ele me amou, eu reparto. E aqui embaixo nós temos esse cartaz relacionado à campanha de missões infantil, e que nós temos bem claro aqui, né, que essas 4 palavrinhas, amo, multiplico, oro e reparto, formam a palavra amor. E é isso que nós devemos fazer. Devemos amar as pessoas, devemos multiplicar discípulos, devemos orar ao nosso Deus e devemos repartir daquilo que temos, para que assim o amor de Deus seja conhecido, seja espalhado por todo o nosso país. A nossa divisa está no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19, e ela diz o quê? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós vamos cantar uma música de missões, não vai ser a música oficial. Nós já colocamos a música no início do culto. Você que conseguiu acompanhar desde o início, você cantou junto com a gente, não foi? Então nós vamos cantar outra música. Foram liberadas várias músicas esse ano. Muito bom isso. E uma delas foi feita pensando nas crianças. Tem a música oficial, infantil, mas ela não é oficial mesmo. Foi uma música a mais. E ela é muito bonita. E nós vamos cantá-la também agora. Ela diz, o título dela é O Brasil Precisa do Salvador. Vamos então cantar juntos essa música. A letra vai estar aparecendo na sua tela enquanto a música é tocada, para que você possa acompanhar então e cantar junto conosco essa música tão bonita e com essa letra que nos faz refletir a respeito da necessidade do nosso país e da nossa responsabilidade, enquanto filhos de Deus, de alcançarmos o nosso Brasil para Cristo. Jesus amou cada criança do nosso Brasil, a sua vida ele entregou, e nos lugares mais distantes de norte a sul, precisam conhecer seu amor. Amo, multiplico, oro e reparto, porque Jesus primeiro me amou. Amo, multiplico, oro e reparto, o Brasil precisa do Salvador. Em toda parte há crianças que vivem sem luz, que ainda não ouviram falar. Não há mais tempo a perder, vamos anunciar o amor que tem poder pra salvar. Amo, multiplico, oro e reparto, porque Jesus primeiro me amou. Amo, multiplico, oro e reparto, o Brasil precisa do Salvador. Amo, multiplico, oro e reparto, porque Jesus primeiro me amou. Amo, multiplico, oro e reparto, o Brasil precisa do Salvador. Amo, multiplico, oro e reparto, porque Jesus primeiro me
visão da igreja é uma alegria muito grande poder falar com os irmãos hoje. Louva a Deus porque Deus tem nos dado a graça de participar de mais uma campanha de missões nacionais. Campanha 2020, porque Ele me amou. Sabemos que o nosso Brasil e o mundo está vivenciando um momento muito difícil, um momento de pandemia que quantas famílias perderam seus entes queridos, quantos empresários tiveram suas empresas fechadas, quantas pessoas estão sem saber o que fazer nesse momento. Mas louvamos a Deus porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Nada escapa do poder soberano e do controle de Deus. E por isso eu quero trazer para os irmãos notícias missionárias. Nós estamos avançando em meio à pandemia, nós estamos avançando. Nós temos aí um movimento de igreja multiplicadora crescendo. Nós treinamos aí mais de 30 mil líderes para a visão multiplicadora desse tempo. E aí nós temos aí o seminário Clamor do Silêncio, tivemos um contingente de pessoas interessadas em levar o amor de Deus aos surdos, tanto surdos como ouvintes, e estamos aí capacitando, preparando liderança para que esse povo venha ao conhecimento de Jesus. Sabemos que temos 9.700.000 surdos no nosso país e menos de 1% reconhece quem é Jesus. E por isso temos que avançar com o treinamento, com a capacitação de liderança para que eles, os surdos, e você que é ouvinte, que sabe essa língua de sinais, e você também que não sabe, venham ao conhecimento dessa necessidade para que os surdos sejam transformados pelo poder de Jesus. Nós temos aí 912 missionários que você tem orado, que você tem participado no sustento desses missionários, 912 missionários. Dentre eles, nós temos missionários que plantam igrejas em Libras, missionários surdos que estão envolvidos também com a obra missionária. Temos 7 programas radicais e também temos o programa Radical Surdos, lá em Afuá, lá na ilha de Marajó, um local onde os surdos vivem numa necessidade de conhecer realmente quem é Jesus. Vivem em vulnerabilidade social, vivem sendo usados pelas pessoas que abusam na questão da sexualidade, surdos com homens com muita dificuldade em relação à homossexualidade, surdos envolvidos com drogas, surdos que estão ali no isolamento realmente social e que qualquer coisa que chegam para eles, eles aceitam essas ofertas. E aí, todos os valores morais que nós conhecemos da palavra de Deus têm sido distorcidos em meio a essa comunidade. Deus espera que eu e você vamos até aquela comunidade e levamos o amor de Deus para eles. Quem sabe nessa campanha Deus vai falar com você e com certeza Ele vai falar. Não endureça o seu coração na voz de Deus para a sua vida e vá participar de um projeto desse. Quem sabe você vai ser um dos nossos radicais? Nós temos 3 radicais naquela região e nós precisamos de muito mais radicais para alcançar os 1.701 surdos que vivem nessas condições ali na ilha de Afuá, a Veneza Marajoara. Muitos precisam do amor de Deus. Temos também aí em missões nacionais realizando 33 unidades da Cristolândia, 3 casas viver, 2 casas para refugiados, 3 casas para acolhimento. E nesse todo contingente de ações missionárias, nós temos pessoas surdas envolvidas. Temos crianças, temos jovens que usam drogas, tantas pessoas que precisam do amor de Deus. E por isso, nós estamos envolvidos em mais uma campanha. E aí nós queremos distribuir o amor de Deus. Nós queremos multiplicar, nós queremos orar, nós queremos repartir aquilo que Deus nos deu. E eu convido a você a participar dessa campanha. Eu convido a você a participar dos nossos projetos. Seja um entre nós. Seja mais um entre aqueles 3 que estão lá em Afuá, para que os outros surdos venham ao conhecimento de Jesus, para que muitos venham compreender a maravilhosa graça de Deus nesse tempo. Venha, se envolva com a campanha 2020, porque Ele me amou. E o texto bíblico diz assim, porque Ele nos amou primeiro, e por isso nós queremos amá-los. 18 milhões de reais é o nosso alvo da campanha. Contamos com você. Que Deus nos abençoe. Nós ouvimos agora há pouco um vídeo falando sobre o trabalho realizado pela Igreja Batista
no meio da população surda. Você sabia que nós tínhamos esse tipo de trabalho com essa população? Pois é, apenas uma pequena parcela dos surdos do nosso país tem acesso à mensagem do Evangelho. Apesar de ser um país considerado oficialmente majoritariamente cristão, mas no meio da população surda isso não acontece e muitos não conhecem ainda. E graças a Deus que estamos podendo fazer esse tipo de investimento para que essas pessoas que têm deficiência auditiva tenham acesso à mensagem do Evangelho também. Além disso, você conhece quais são os projetos da Junta de Missões Nacionais? Você talvez já tenha ouvido falar do projeto Cristolândia. Nesse projeto, pessoas que vivem nas ruas, que vivem sob domínio das drogas, são acolhidas, têm a oportunidade de passar por um tratamento para se livrar das drogas e também de conhecer a palavra de Deus, de serem libertas não apenas das drogas, mas também dos seus pecados, e entenderem que há uma vida nova em Cristo em todos os sentidos, uma vida que transforma-as completamente. Jesus é transformação em vida para essas pessoas, elas aprendem isso lá na prática. Você conhece o projeto que é o da Casa Viver? Por meio desse trabalho, as crianças são alcançadas para que não venham também a se envolver nesse tipo de vida. As crianças que vivem em locais em que há grande vulnerabilidade social, elas são instruídas, são acolhidas, são ensinadas para que não venham a se envolver com esse tipo de vida, com esse tipo de situação, com drogas, com situação de rua. E, além disso, existem outros trabalhos como o projeto Minha Pátria, que acolhe imigrantes. Chegando ao nosso país, eles têm acesso à mensagem do Evangelho e também, quando chegam com alguma situação mais difícil, que precisam de um acolhimento, de um atendimento mais específico, também temos a oportunidade de servi-los por meio desse trabalho. Você conhece o projeto Novo Sorriso da Amazônia? Lá nós temos um barco. Esse barco ele vai percorrendo as comunidades ribeirinhas para que seja oferecido a elas serviços médicos e principalmente serviços odontológicos. Por isso que se chama Novo Sorriso. Graças a Deus porque existe esse tipo de trabalho, porque Deus tem nos concedido essa oportunidade. Também você conhece o Projeto Radical? Esse é um projeto que tem levado pessoas, principalmente jovens, mas não somente, a participarem de trabalhos missionários em locais do Brasil que dificilmente alguém iria normalmente, porque são locais afastados, ou então são locais onde nós não temos tanto acesso. Nós temos projetos radicais no Brasil acontecendo nas Cristolândias, que são nos centros urbanos, mas são com um público com o qual nós não sempre lidamos tão bem. Sabemos como lidar e, graças a Deus, existe esse trabalho para lidar diretamente com essas pessoas. Nós temos o projeto radical na Amazônia, temos no sul do Brasil, temos no Sertão e temos um dos mais recentes que é o do Cerrado. E, meus irmãos, há muita coisa sendo feita além dessas que eu já citei para vocês. Eu gostaria de lhe convidar a se envolver de uma maneira mais específica com isso. Primeiro, eu gostaria que você orasse. Você, sabendo desses projetos, gostaria que você orasse por eles. Ore por essas pessoas que estão se dispondo a passar um tempo lá, seja alguém que vai como radical e passa um ano, seja os missionários que estão lá efetivamente, seja pessoas que vão como voluntários, por exemplo, numa dessas viagens que acontece quando não estamos em tempos de pandemia, obviamente, mas para participar de 15 dias com o trabalho do barco missionário lá na Amazônia. Gostaria que você orasse por isso, para que Deus providenciasse os recursos, as pessoas, tudo aquilo que é necessário para esses trabalhos avançarem e crescerem. E além disso, eu gostaria de lhe convidar a contribuir por isso. Esse daqui, é um cartão do PAN Brasil. Por meio do PAN Brasil, você pode contribuir para algum desses projetos. Aqui nós temos, por exemplo, vários projetos sendo citados. Nós temos Igreja Acolhedora, Sertão, Cristolândia, Venezuelanos, Viver, Amazônia, Capelania, Surdos, Plantação de Igrejas. E ainda existem outros projetos que você pode indicar e até fazer uma oferta específica para algum missionário. Você pode indicar. Tem aqui valores, contribuição mensal de 30, 50, 70, 100 ou algum outro valor acima de R$30. Com qualquer valor acima de R$30, mensalmente você pode contribuir. E as formas são várias. E tem aqui débito em conta, e tem várias opções de bancos, cartão de crédito, boleto bancário sendo enviado por e-mail ou pelos correios,
Você escolhe o melhor dia de vencimento, certo? Então você pode fazer isso, preencher essas informações e então participar. Se você deseja ter um cartão desse, você pode pedir no próximo culto presencial. Eu vou estar com esse bloco para poder lhe entregar um cartão desse. Ou então, você pode ir no site, diretamente no site de Missões Nacionais, e procurar lá as opções que você tem para fazer sua doação. Você tem como fazer doações recorrentes, então é o equivalente a você se tornar um participante do Pão Brasil. Tá certo? Faço esse convite para você, para que você seja um mantenedor, seja um contribuinte regular desses projetos. Nós temos essas campanhas missionárias, né, que acontecem ao longo dos anos, missões mundiais, estaduais, nacionais, e elas são importantes, um montante interessante arrecadado nessas épocas, mas também é muito importante a participação das pessoas que doam, que ofertam regularmente ao longo de todo o ano. Uma boa parte dos recursos também vem por conta dessas pessoas. E é bom porque, assim, as juntas têm recursos ao longo do ano inteiro. Realmente não precisa esperar apenas esse período da campanha para poder ter recursos chegando para os trabalhos que são desenvolvidos. Então, gostaria de lhe incentivar a adotar um. Você vê assim, esse valor, R$30. Será que você consegue separar esse valor de R$30? Se você não consegue encontrar outra pessoa que tenha à disposição R$15 para que cada um dê R$15 e assim vocês possam manter um trabalho missionário acontecendo? Faço esse convite para você. E nesse momento nós vamos então orar pelos projetos missionários e também para que Deus levante mais pessoas para contribuírem para o PAN Brasil. Vamos orar por isso. Senhor meu Deus, muito obrigado porque por meio desse trabalho realizado pela Junta de Missões Nacionais, por meio daqueles que se dispuseram a trabalhar com esses projetos, nós temos tanta coisa sendo feita. Obrigado porque um público tão grande tem sido alcançado. Pessoas que moram nas ruas, pessoas que são imigrantes, pessoas que são surdas, pessoas que moram em locais tão distantes que ainda não têm quem pregue o evangelho para elas, mas têm sido enviadas pessoas que vão até essas regiões tão distantes e pregam para elas também. Muito obrigado por isso, Pai, pelas pessoas que vão até a Amazônia e cuidam daquelas pessoas que precisam de tratamento dentário. Obrigado porque nas Cristolândias é dado atendimento para que aquelas pessoas se livrem das drogas ou então possam trocar uma roupa, tomar um banho quando estão nas ruas. Pai, eu te peço que continue sustentando, Pai, esse trabalho. As pessoas que estão ali trabalhando, certamente não é fácil esse trabalho realizado, principalmente para aqueles que passam um tempo distante da sua casa, da sua família, dos seus familiares, do seu convívio normal para se dedicarem a isso. Mas muito obrigado pelo que elas fazem, porque o Senhor chama essas pessoas e elas vão. Muito obrigado por conta disso, Pai. Eu quero te pedir também que o Senhor levante pessoas que contribuam financeiramente para esses trabalhos. Peço, Pai, que haja pessoas na nossa igreja, na PIB de Campina Grande, que estejam dispostas a participar com o Pão Brasil, ser mantenedores, ser contribuintes regulares e fiéis, para que esses trabalhos continuem acontecendo. Peço, Pai, que chama também os teus filhos a participarem dessa maneira. Se o Senhor chama pessoas para irem, também te peço, Pai, e chama pessoas para contribuírem. Manda mais trabalhadores para a tua seara, tanto aqueles que vão trabalhar realmente colocando a mão no arado e nos campos, mas como aqueles também que vão providenciar os recursos, vão contribuir com seus bens, para que aquelas pessoas que estão lá trabalhando diretamente com as vidas tenham o que necessitam para realizar o seu trabalho efetivamente da melhor maneira possível. Eu te peço, Pai, por isso. Muito obrigado porque por meio do trabalho das juntas é realizado de forma tão dedicada, tão eficaz. Não tem faltado nada para os teus filhos. Aqueles que estão nos campos não têm necessidade, não lhes falta o alimento, não lhes faltam os recursos para passarem cada um dos seus dias, para cuidarem de sua saúde também. Muito obrigado por isso, Pai. Te peço que esse trabalho continue sendo feito com dedicação por aqueles que estão na liderança, para que os teus servos continuem trabalhando com toda a dignidade e também possam realizar cada vez mais ações que alcancem muito mais vidas. E assim elas venham te conhecer, venham te servir, venham te seguir. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.
mensageiro dessa noite vai ser o pastor Natan de Jesus. Ele é pastor na Igreja Batista Morada Nova, em Teresina, Piauí. E a igreja dele é uma das que tem já experimentado a viver de acordo com a visão da igreja multiplicadora. E assim o pastor Natan tem tido a oportunidade de falar sobre esse tema em vários lugares. E inclusive eu e o pastor Sebastião já participamos de uma roda de conversa virtual, em que podemos aprender um pouco com ele também. Então hoje ele vai trazer para nós a mensagem que o Senhor colocou em seu coração. Estejamos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós hoje. Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar essa amada igreja, a primeira igreja batista de Campina Grande, na Paraíba. Como é bom estar com vocês hoje, podendo ministrar a palavra do Senhor. Saúdo e louvo a Deus pela vida do pastor Sebastião Tavares. Muito obrigado, meu querido, pelo convite. Quero mandar um abraço especial à irmã Bruna, ao seu esposo Alisson, sua família, que um dia foram membros da nossa igreja. E é uma alegria poder ministrar aos irmãos. Eu estou muito feliz por esse momento. Quero dizer a essa igreja que em Teresina vocês têm uma família, vocês têm um amigo e podem sempre contar conosco. Como eu disse, eu sou o pastor Natan, pastorei a Igreja Batista Morada Nova em Teresina há 6 anos. Sou casado com Gabriela, pai de João Vitor e Cecília. E nesses 6 anos, nós temos vivenciado o verdadeiro milagre do Senhor na nossa igreja. Um agir sobrenatural de Deus, uma igreja que nos últimos 5 anos multiplicou cerca de 200% ou mais de 200%. Uma igreja que tem plantado outras igrejas, que tem congregações, que tem multiplicado discípulos para a glória de Deus. Como explicar tudo isso? Oração. Por meio da oração, o Senhor tem feito realmente verdadeiro milagre na vida da nossa igreja. E é justamente sobre esse tema que eu gostaria de conversar com os irmãos. A grande verdade é que nós, a cada dia, estamos sendo seduzidos por várias atividades. Talvez porque centralizamos a nossa vida em nós mesmos. E então corremos feito loucos de um lado para o outro, tentando construir coisas nessa terra, e pouco tempo temos tido para orar. A verdade é que nós estamos fazendo coisas demais e orando de menos, enquanto nós precisaríamos orar mais e fazer menos. Gostaria de convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Nós leremos do versículo 12 ao versículo 14. Deixa a sua Bíblia aberta, porque com a história desses discípulos, os discípulos que estiveram com Jesus, os apóstolos do Senhor, aqueles que estiveram ao lado de Jesus em toda a sua caminhada, com a história deles, com a sua prática, com a sua vivência, logo após a crucificação e a ressurreição e a ascensão de Jesus, nós tiraremos lições preciosas para a nossa vida acerca da oração. Nessa noite, o nosso grande desafio é responder a seguinte pergunta: o que é oração? Como está a nossa vida de oração? Como nós temos orado? Tentaremos responder a essas perguntas, entendendo o que realmente a oração significava para a vida daqueles discípulos. E entendendo o que ela significava para eles, tiraremos preciosas lições para as nossas vidas hoje. É interessante ressaltar primeiro que do versículo 1 ao versículo 5, ao versículo 3, aliás, nós temos o relato da ressurreição de Jesus. E no versículo 3, Lucas, o autor de Atos, que escreve esse livro com o objetivo de narrar a ação do Espírito Santo através do ministério apostólico, Lucas diz no versículo 3 que Jesus ele ressuscitou e que Jesus apareceu vivo aos seus discípulos com muitas provas incontestáveis. E é muito precioso para nós entendermos e compreendermos esse ponto. Por quê? Porque isso significa que a oração, aliás, que quando nós oramos, nós não estamos conversando com um Deus derrotado.
Nós não estamos conversando com um Deus que está morto. Nós estamos conversando com um Deus que está vivo. Quando dobramos os nossos joelhos para orar, nós estamos falando com aquele que reina, com aquele que está sentado no trono, com aquele que vive e reina para toda a eternidade. Não conversamos com qualquer um, não conversamos com qualquer coisa, mas conversamos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse mesmo Senhor, diz o texto do versículo 4 ao versículo 5 do capítulo 1 de Atos, que ele sentou com os discípulos e os orientou a permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder do Espírito Santo de Deus. E sobre isso ainda no versículo 8 ele vai dizer que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam a partir de então testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, Jesus então deixa esse mundo, sobe para os céus e para reinar em glória com o Pai. E os discípulos, em profunda obediência ao Senhor, agora retornam para Jerusalém para se dedicar à oração, como diz o versículo 12, e eu convido que você leia comigo dizendo: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ora, a atitude desses discípulos, desses servos do Senhor, logo após o seu último momento com o seu Salvador, o seu Redentor, o seu Mestre Jesus, foi uma atitude de obediência em retornar para Jerusalém e perseverar em oração. E é com esse povo de Deus que esteve com Jesus, que aprendeu com Jesus, que nós aprenderemos o que realmente é a oração. E a primeira lição que nós podemos tirar com eles nesse momento, anota aí no teu caderninho, é que orar é poder gozar da presença do Pai. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, ele se propôs primeiramente a ensiná-los a vontade do Pai. E dentre tudo aquilo que ele os ensinou, em Lucas capítulo 11, versículo 2, diz que Jesus os ensinou a orar. Jesus os ensinou a orar. Mas Jesus não apenas os ensinou a orar, Jesus orou com eles. Mas Jesus, além de ensiná-los a orar, além de orar com eles, João capítulo 17 diz que Jesus orou por eles. Bem, oração, sem dúvida alguma, era prioridade na vida de Jesus e também se tornou prioridade na vida dos seus discípulos. Mesmo após Jesus ter subido para a glória eterna, os discípulos sabiam exatamente o que fazer naquele momento. Eles sabiam que poderiam gozar da presença de Deus por meio da oração. Orar é, sem dúvida alguma, um privilégio que o Senhor nos dá para estarmos na sua presença, gozando do seu poder e da sua santidade. Quando nós oramos, nós nos colocamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós nos colocamos diante do Criador dos céus e da terra. Nós nos colocamos diante daquele que nos amou e enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Quando nós oramos, nós não estamos nos colocando diante de um ser limitado e fraco, mas nós estamos nos colocando diante daquele que tem todo o poder, daquele que reina soberanamente, daquele que está assentado no trono e para quem não há nada impossível. Orar é poder gozar da presença desse Deus, porque orar é um privilégio dado por Deus para nos deleitarmos nele. Quando nós
nós negligenciamos a oração, nós estamos afirmando que em nossas vidas existem coisas mais importantes do que estar na presença de Deus. Quando nós deixamos de orar, nós estamos dizendo que na nossa vida existem coisas mais importantes que o Senhor. Mas você sabe qual é a verdade? Não há nada mais importante que o Senhor. Não podemos colocar a oração na zona periférica da nossa vida. Não podemos fazer da oração a última coisa que fazemos durante o nosso dia, ou que lembramos de fazer no nosso dia, porque corremos feito doidos. Precisamos lembrar que oração é um privilégio, porque orar é poder estar, é poder gozar da presença do nosso Deus. Tendo, pois, a certeza que orar é poder gozar da presença de Deus, e vendo que foi essa a primeira atitude dos discípulos logo após a ascensão de Jesus, agora nós podemos aprender a segunda aplicação desta noite, que é: orar é também poder esperar confiantemente em Deus. Nós vimos no versículo 5 que Jesus orientou os seus discípulos a permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder do Espírito Santo. No versículo 8, Jesus prometeu que eles seriam cheios do poder do Espírito Santo de Deus para testemunhar. Mas observe comigo que esses discípulos haviam passado 3 anos caminhando com Jesus. Eram pessoas que já anunciavam, que já pregavam, que já ensinavam de certa maneira acerca de Jesus. E quando Jesus sobe, ascende para a glória, eles não saíram de forma presunçosa, arrogante, achando que já sabiam tudo o que deveriam fazer. Não. Eles se reuniram no cenáculo, os discípulos, Maria e outras mulheres, e se dedicaram à oração em Jerusalém, esperando pacientemente o tempo que Deus derramaria sobre eles o Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo eles sairiam para testemunhar do Senhor. Eles esperaram em oração, de forma confiante de que o devido tempo do Senhor chegaria, o devido tempo que o Espírito Santo seria derramado sobre as suas vidas chegaria. Eles perseveraram em oração, eles permaneceram em oração perseverante. Mas você sabe de uma coisa? A grande realidade nos nossos dias é que nós somos muito precipitados. Nós vivemos num mundo imediatista, um verdadeiro fast food, um verdadeiro drive-thru. Queremos chegar no lugar e já receber a bênção. Queremos chegar no lugar e já ser atendido. Compramos um celular hoje, 3 meses depois ele já está velho. Compramos um notebook hoje, ano que vem já temos que trocar, porque as coisas acontecem assim. Mas o grande problema é que nós queremos fazer do nosso relacionamento com Deus também algo assim. Algo imediatista. Algo que não existe a possibilidade de esperar, de descansar, de confiar no Senhor. Quando nós oramos, nós estamos entregando as nossas necessidades na mão daquele que realmente pode fazer. Quando nós oramos, nós estamos dizendo ao Senhor que nós confiamos nele, que ele tem o controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida, em suas mãos. Mas quando nós deixamos de orar, nós estamos dizendo que nós não confiamos, ou que nós não podemos esperar no Senhor, pois sabemos e podemos fazer por conta própria. Mas você quer saber a verdade? Nós não sabemos. E nós não podemos, pois como ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Observe que a promessa era de que o Espírito Santo de Deus viria e os encheria de poder para testemunhar do Senhor. No que diz respeito ao reino de Deus, à obra de Deus, aqueles discípulos assumiam agora a maior responsabilidade das suas vidas. Eles estavam diante do maior desafio das suas vidas.
de agora, sem a presença do seu mestre, serem eles o protagonista da história, sendo aqueles que refletiam Jesus, o poder de Deus ao mundo. Mas eles sabiam que não era pela sua própria força, capacidade e inteligência que eles seriam vitoriosos nesse desafio. Mas eles precisavam esperar confiantemente no Senhor, até que do alto fossem revestidos de poder do Espírito Santo de Deus. Deus deseja que nós aprendamos a esperar confiantemente nele. E você, meu irmão, que tem passado por lutas, que tem batalhado em oração diante de Deus, você, meu irmão, que tem orado pela conversão do seu esposo, pela restauração da sua família, pela libertação de alguém querido, creia que no devido tempo o Senhor te responderá. Mas não esqueça também de orar, para que Deus te fortaleça e que Deus te capacite para, no poder do Espírito Santo de Deus, você ser testemunha viva do Senhor até que Ele volte. Um crente que não testemunha do Senhor precisa reavaliar se de fato é alguém convertido. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em nós, no poder do Espírito Santo nós testemunhamos. No poder do Espírito Santo nós anunciamos. No poder do Espírito Santo que atua em nós e através de nós, vidas são transformadas. Ore. Diga: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero cooperar com a minha igreja de Campina Grande. Eu quero cooperar com o meu pastor Sebastião. Eu quero ser instrumento vivo no Teu reino, na Tua obra, alcançando vidas e fazendo discípulos para Jesus. Usa a minha vida, me capacita. Pede isso ao Senhor. Confia, espera confiantemente nele. E você verá como Deus irá te usar de maneira poderosa para a glória e louvor do nome dele. Orar é poder gozar da presença de Deus. E orar também é poder esperar confiantemente no Senhor. Não fica correndo de um lado para o outro, e sem ter tempo para orar, dizendo que você tem muita coisa para fazer, não. Eu gosto muito de uma citação de John Piper no livro Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, quando ele diz o seguinte, abre aspas, página 71 do livro, ele diz: como precisamos acordar para o fato de que desperdiçamos tempo demais fazendo nada. Com exceção da oração, toda a correria, toda a conversa, todos os estudos que empreendemos equivalem a nada. Para muitos de nós, a voz da autoconfiança soa 10 vezes mais alta que o tilintar do sino que indica a hora da oração. Enquanto a voz grita: você precisa abrir a caixa da correspondência, você precisa fazer aquela ligação, você precisa preparar o sermão, você precisa preparar-se para a reunião da liderança, ir ao hospital, fazer isso ou aquilo outro. Do outro lado o sino toca suavemente dizendo: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nada podemos sem o Senhor. Nada podemos sem o Senhor. E precisamos orar e esperar o seu agir soberano, poderoso, em resposta às nossas orações. Creia, ore, busque, clame, goze da presença do Senhor em oração, confie e espere, porque Ele responderá e Ele usará a tua vida para a glória e louvor do nome dEle. Diante da citação e diante do testemunho dessa igreja, uma última lição que nós podemos tirar daqui, tendo entendido que orar é poder gozar da presença de Deus e entendido também que orar é esperar confiantemente no Senhor, nós podemos também tirar daqui que orar é perceber que não há nada mais importante do que estar com o Senhor. Pastor, isso é muito similar ao primeiro tópico. É gozar da presença de Deus, sem dúvida, mas não há nada mais importante do que isso. Orar é perceber que não há nada mais importante que estar com o Senhor. Aqueles discípulos, por exemplo, poderiam ter feito qualquer coisa. Eles poderiam finalmente chegar naquela casa, sentar, deitar e descansar.
Eles poderiam ter feito um joguinho para relaxar a mente, né? Como às vezes a gente faz quando chega em casa, a gente quer assistir um filme, relaxar a cabeça, beber uma Coca-Cola, tomar um suco gelado. Quando a gente está cansado. Mas aqueles discípulos, eles entendiam que nada disso era importante. Ao invés disso, o mais importante era estar na presença de Deus em oração. A verdade é que somos nós que fazemos essas coisas. Tudo em nossa vida é prioridade antes da oração. Tudo da nossa vida é mais importante que estar na presença de Deus. E nós precisamos nos arrepender. Precisamos pedir perdão a Deus sobre isso. Obviamente, que você sabe que os maiores homens de Deus da história, aqueles que Deus usou de maneira extraordinária, de forma ainda mais poderosa, foram homens que dedicaram a maior parte da sua vida na presença de Deus em oração. E nós temos como exemplo, lá no Antigo Testamento, Daniel, que diante do decreto do rei, de que ele não poderia clamar a nenhum Deus durante o período de 3 meses, a não ser fazer os pedidos diretamente ao rei, Daniel não deixou de orar, ao contrário, continuou orando 3 vezes ao dia diante do Senhor. Você sabe por quê? Porque Daniel estava disposto a morrer, a perder a sua vida, a ser devorado por leões, a abandonar a sua vida de oração. Nada na vida de Daniel era mais importante que a sua vida de oração, do que estar na presença de Deus. O que tem sido mais importante na nossa vida? O que tem sido mais importante para nós? O que temos feito da nossa vida de oração? O que realmente tem sido mais importante do que a oração para nós? Nós precisamos, como igreja do Senhor, aprendermos que orar é prioridade. Nós precisamos reaprender que orar é gozar da presença do Senhor. Nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que escuta as nossas orações e que, segundo a sua soberana vontade, Ele nos atenderá no seu tempo, e por isso esperamos confiantemente nele. E nós precisamos reaprender que não há nada mais importante, não há nada melhor do que estar na presença do Senhor em oração. Precisamos orar. Precisamos orar para que vidas compreendam que somente em Jesus há salvação. Não é pelo nosso mérito, não é pela nossa capacidade, não é porque nós temos uma igreja bonita, não é porque os irmãos têm uma bela igreja, uma igreja que tem anos de história, que Campina Grande vai ser transformada, não. Mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus atuando através de cada discípulo do Senhor que compõe essa linda igreja. Homens e mulheres que se dispõem a dobrar os seus joelhos em oração diante do Senhor. Você quer ver Deus transformar a realidade do bairro dessa igreja? Você quer ver Deus transformar a realidade dessa cidade? Ore, dobre os seus joelhos e ore. Porque não é pela sua capacidade ou minha, não é pela nossa inteligência, não é pelo nosso poder, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus atuando em nós. Precisamos orar pela nossa nação. Precisamos orar para que Deus mude a história do nosso país. Não é nenhum partido político desses que estão aí. Não é nenhum candidato a prefeito ou vereador que vai mudar a história da nossa cidade, da nossa nação. Mas é o Senhor em resposta à oração dos seus servos. Precisamos orar. Precisamos orar para que Deus liberte vidas da escravidão do pecado. Precisamos orar para que Deus restaure a vida da nossa família, dos nossos amigos do trabalho, da faculdade. Precisamos orar para que cresçamos na nossa vida cristã, para que Deus nos use de maneira poderosa para a glória e louvor do seu nome. E você que nos assiste hoje, que está acompanhando essa pregação, talvez você estava passando e encontrou essa transmissão. Talvez você seja alguém que está perdido nessa vida, sem direção, sem Deus, e tem colocado outras coisas como sendo mais importante na vida. Está na hora de você se arrepender, está na hora de pedir perdão a Deus, e está na hora de você compreender que só em Jesus há transformação. Ele deseja ser prioridade, Ele deseja ter esse bate-papo direto com você por meio da oração, por meio da palavra dEle. Se arrependa, mude. Seja transformado pelo poder de Deus. Mas para encerrar, eu quero fazer algumas perguntas a você, igreja do Senhor. Como está a tua vida de oração? O que tem sido prioridade na tua vida?
do que você precisa se arrepender hoje, para que a sua vida de oração seja edificada diante do Senhor. Orar é poder gozar da presença de Deus. Você tem se deleitado na presença do Senhor em oração? Você tem tido prazer nisso? Você tem priorizado a oração? Orar é esperar confiantemente em Deus. Você tem confiado nele? Quando nós aprendemos isso e nós nos dedicamos à oração, todo medo, toda ansiedade, toda angústia é jogado por terra. Porque nós entendemos a quem nós oramos. Nós entendemos quem está conosco. O Deus vivo, Criador dos céus e da terra, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso o medo não tem espaço. E aí nós podemos afirmar como salmista, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E quando nós entendemos isso e aprendemos a confiar, aliás, a esperar confiantemente em Deus, nós descansamos em oração. Diante disso, eu gostaria nesse momento de orar com você, pedindo ao Senhor que o Senhor, Ele possa transformar, Ele possa mudar a tua postura e te fazer um servo, uma serva que busca o Senhor em oração. Você deseja mudar nessa noite? Você deseja mudar a tua postura diante de Deus? Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, se arrependendo diante do Senhor e mudando a tua postura, a tua vida de oração. Ora comigo. Senhor Deus e Pai, te louvamos por essa palavra que muito nos edifica, que nos confronta, que nos corrige. Nos perdoa, Deus, por sermos tão falhos na nossa vida de oração. Nos corrige e nos ajuda a partir de hoje a estabelecermos um tempo de qualidade com o Senhor em oração, a confiarmos em Ti e nos deleitarmos na Tua presença em oração. No nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração? Se você fez, escreve nos comentários: eu orei. E para encerrar, uma última dica, algumas dicas práticas. Nessa semana, separa um horário do dia para você se dedicar à oração e faça desse horário um compromisso firme. Não marca nada para esse horário aí, além disso. Conversa com o teu discipulador ou com o seu pastor sobre as dificuldades que você tem tido para estabelecer uma vida consistente de oração. Procure um livro que fale sobre oração e se dedique nessa leitura. Por falar nisso, essa mensagem faz parte de uma série que pregamos na nossa igreja sobre orar mais e fazer menos, e dessa série nós a compilamos e fizemos um pequeno livro sobre oração que está disponível no site da igreja, www.igrejadamorada.com. Você baixa de graça sobre oração. Ainda sobre oração, eu também indico um livro que você acha gratuito na internet, O Poder Através da Oração, de E.M. Bounds. Baixe esse livro, se deleite nesse assunto, se dedique à oração e que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado e foi um grande prazer estar com os irmãos. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Em Salmos 34:3 nos diz assim: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Vamos louvar a Deus, exaltar esse nome, dizer que Ele é único, Ele é todo digno de nosso louvor e nossa adoração. A honra e a glória, a força e
Entregamos todo nosso ser a ti. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao fim do nosso culto missionário, então. Graças a Deus pela sua vida, que pode participar, então, deste culto, deste momento. Graças a Deus pela vida do pastor Natan, que nos trouxe a palavra nessa noite também. Somos muito gratos a Deus pela sua vida. Esperamos em outras oportunidades também podermos ouvi-lo e também podermos nos encontrar, quem sabe algum dia, né? Quando passar toda essa situação. Bem, meus irmãos, então vamos partir para o final do culto. Eu gostaria de deixar apenas alguns avisos. Lembre-se da nossa programação semanal. Na terça-feira temos o Família em Live, transmitido pelo Instagram da nossa igreja, @PIB Campina Grande. Na quinta-feira nós temos a nossa quinta de oração, transmitida aqui pelo canal do YouTube. Nos sábados, nós temos as programações da UPIB, né? Então estejam atentos para saber quando vai ter, em que sábados vai ter a programação e que vai ter o culto da UPIB. Não são em todos os sábados que acontece, mas quando tem também é avisado nas redes sociais, então estejam atentos. Sigam lá o Instagram, @UPIB_CG também. E por fim, no próximo domingo pela manhã, nós estaremos encerrando esse tempo de mobilização da nossa campanha de missões nacionais. Nós teremos a participação do pastor Jeremias, que é da Igreja Batista Memorial de Campina Grande. Ele vai ser o pregador naquele momento. Mas lembra você que, apesar de nosso encerramento oficial ser no próximo domingo, o tempo de você entregar a sua oferta ainda vai até o final de outubro. Se você pode entregar antes, não deixe lá para o final não. Vá logo entregando, adiantando, garantindo a sua participação. Mas nós temos até o final de outubro para participar. Então não deixe de contribuir, não deixe de colaborar para que a nossa igreja alcance o seu alvo missionário. E aqui nos cartazes tem dizendo qual é o alvo missionário também enquanto Brasil. Enquanto Brasil, nós desejamos alcançar o alvo de 18 milhões de reais, para que tudo isso que a gente falou aqui possa ser realizado e expandido. Então estejamos orando por isso, estejamos participando da melhor maneira que pudermos. Vamos então orar, encerrando o nosso culto. Senhor meu Deus, obrigado por este momento de culto que podemos te oferecer. Obrigado porque nós oramos sabendo que o Senhor nos ouve. Obrigado porque nós podemos conhecer mais a respeito desses trabalhos que são realizados no nosso Brasil, porque tanta coisa tem sido feita, Pai. Nós nos alegramos porque o Senhor tem nos usado, aquilo que nós ofertamos, essa oferta que comparado com o total é tão pouco, mas é parte daquilo que é realizado, contribui, é importante para que tudo isso seja realizado. Muito obrigado porque o Senhor, na verdade, nem vê tanto o quanto nós entregamos, mas o Senhor olha para o nosso coração com aquilo o que está em nosso coração quando nós decidimos entregar a nossa oferta. Então, muito obrigado por isso, Pai. Nós desejamos entregar aquilo que nós temos de coração. Continue, então, nos dando a alegria de contribuir. O Senhor ama o que dá com alegria, diz lá em 2 Coríntios. Então, nós pedimos, Pai, que enche o nosso coração de alegria em participar da obra missionária, para que nosso Brasil inteiro realmente conheça que o Brasil precisa de Salvador. Então nos ajude a promover isso com as nossas ofertas, com as nossas orações, com a nossa fala, com o nosso testemunho, para aqueles que estiverem ao nosso alcance, de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o Salvador. E assim possamos fazer com que o nosso Brasil se renda a Ti, se coloque aos Teus pés, reconhecendo como o único e suficiente Salvador. Cuida de nós nessa noite, nos dá uma boa noite de sono, nos dá uma boa semana, que tudo aquilo que fizermos, Pai, seja feito para a glória do Teu nome, por meio dos nossos estudos, por meio do nosso trabalho, por meio do testemunho que nós damos, das nossas ações, que as pessoas vão ver e assim elas possam ver nossas boas obras, glorificar o nosso Pai que está nos céus. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Boa noite a vocês, tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus.